Rejoguei The Last of Us porque eu profundamente me odeio, eu acho. É isso. Pro YouTube, era pra música de fundo ser The Last of Us, mas eu tenho medo de copyright agora, porque a série saiu, né? Então, yeah! Tá bem atrasada a live? Ah, é a vida, né? Tipo, pra galera do YouTube também, pro Maurício aqui, a live tá dando umas morridinhas, mas isso acontece em toda a nossa live. Daqui a pouquinho deve voltar, tá tudo bem. Só que ao mesmo tempo, tipo, dá pra conversar com vocês, porque é só o chat da tela que tá atrasado. De resto, parece que vocês estão em dia. Parece que vocês estão em dia o suficiente pra não ser tão atrapalhado. Mas enfim, vamos lá. Vamos lá. Rejoguei Last of Us porque eu profundamente me odeio, eu acho. Foi a parte 1 especificamente. Bonito, mas com probleminhas. O que eu rejoguei foi o remake. No caso, eu joguei o remake pela primeira vez, mas rejoguei o jogo, porque o jogo é tipo 99% parecido, mas tem algumas ceninhas diferentes, porque eu entendi. Mas eu joguei a parte 1, o remake da parte 1, em particular. Ele é muito bonito, tá? Visualmente ele é lindo. Visualmente ele é do caralho. E, nossa, é uma experiência muito boa por causa disso. E, pelo que eu entendi, o gameplay tá um pouquinho mais parecido com o do 2, tá mais tão travado que nem era o jogo original. Ao mesmo tempo, o gameplay eu senti alguns probleminhas, especialmente no melee. Tinha alguns momentos que eu corria pra dar um melee em alguém com uma arma e eu teleportava pra trás da pessoa. Tipo, especialmente se a pessoa estivesse ou de costas ou de lado. Se ela não estivesse de frente, parecia que o Joe de vez em quando teleportava pra acertar na frente. É muito esquisito. É estranho. Uma Shotgun também isso aconteceu, se eu não me engano. Tipo, o jogo teleporta o Joe de vez em quando você corre pra acertar alguém. Mas tudo bem, não é uma coisa tão grande, é só uma coisa que acho que todo mundo vai acabar experienciando em algum momento, ou provavelmente vai acabar experienciando. É a vida, é irritante, mas é a vida. Depois de falar mal de jogo filminho, e como o Daniel gosta de gameplay, ele joga outro jogo filminho. Então, eu quis jogar pra ver se a minha opinião mudou, tá? Eu quis jogar pra ver se a minha opinião sobre esse jogo mudou. Porque, tipo, se você é um criador de conteúdo na internet, você meio que precisa ter uma opinião de Last of Us. Como eu joguei Last of Us 1, Sorry que Teleport Behind You, sim. Como eu joguei Last of Us 1 em 2013, então tem, tipo, 12 anos que eu não jogo esta porra desse jogo, eu achei importante eu rejogar e ver o que eu acho do jogo, ver se eu encontro mais qualidades nele que eu encontrava antigamente. Porque eu, famosamente, não gosto nem do primeiro. Famosamente, eu sempre digo, tipo, que o primeiro é superestimado pra caralho e não é tão bom assim. Ele fez o teste do odeio ainda, preciso chegar. Sim, é exatamente isso. E vou dar as boas notícias aqui. Novo apreço pela atenção aos detalhes. Não sei se é coisa do remake, eu imagino que não. Eu imagino que o original também tenha muito disso. Só que o world building é muito bom. E eu não digo world building na questão do fungo em si, vamos explicar o fundo, vamos estender o fundo, ou vamos estender as facções. Não. O mundo em si, ao seu redor, é muito bom. Eu peguei esse cartaz aqui, porque a minha relação com esse cartaz foi muito engraçado. Meu irmão foi no Last of Us e colocou no nível de dificuldade mais difícil da introdução do jogo. Eu joguei no difícil. O modo que eu joguei aqui foi difícil, não foi o Grounded, que é o mais difícil de todos. Mas vamos lá, vamos começar por esse cartaz aqui pra explicar. No início do jogo, quando você tá na sala na casa jogando com a Sarah na introduçãozinha. Sim, o lobisomem hétero, do Last of Us é homofóbico. Você vê um pôster no quarto dela pra esse filme, Dawn of the Wolf. E depois que pula pro Apocalipse, você encontra no quarto de um bando de adolescentes esse pôster de Dawn of the Wolf. E aí, em alguns momentos, em cidades grandes, você consegue ver o pôster pra Dawn of the Wolf, parte 2. Isso claramente é uma paródia de Crepúsculo, né? Só que tem até uma ceninha onde a Ellie fala, porra, tem muito cartaz isso aqui. Aí o Joe, tive que ver essa bosta no cinema. Aí ela, por quê? Não parece ter sido o tipo de filme que você gostaria de ver. E eles só falam, tipo, vamos continuar andando. Porque ele, obviamente, foi ver com a filha. Então pegou essa parodiazinha e deixou, tipo, emotivo, tipo, o Joe era um pai legal, tá ligado? Claro que ele não tinha muito tempo pra filha, isso é claro no início do jogo. Mas era um pai legal, ele levava a filha pra ver o crepúsculo desse universo. Ai, que triste, que pena. Mas tem muita coisinha. Tipo, você consegue ver que antes de você pegar a foto da Sarah, que o Tommy te dá lá na frente do jogo, no quarto dela você tem várias informações de que, por exemplo, ela joga futebol
muito bem e ela era a goleira do time que ganhou. Você sabe disso se você decidir olhar o quarto dela. E o jogo tá abarrotado de coisas assim. Tanto o contraste, que é muito legal, de ver a casa do Joel antes do apocalipse, pra depois ver onde ele mora no pós-apocalipse, que você vai ver que o lugar tá todo fodido, não tem decoração nenhuma, e tem tipo... A casa de todo mundo que você vai explorando tem tipo uma porrada de garrafa de álcool vazia, porque tá todo mundo deprimido nesse mundo. O jogo cria uma ambientação muito boa. O mundo é um mundo muito legal. E eu não gostava antigamente do fato de que, tipo, é tudo planta, tipo, a natureza lentamente começou a tomar conta do mundo de novo, porque, por mais que eu entendia que isso fazia sentido, era meio, eu gosto de cidade. Eu gostaria de ver uma cidade normal e tal, só que toda destruída. Agora eu adoro esse detalhe de que a natureza tomou conta das cidades. É legal. É uma coisa muito legal, uma coisa que eu agora aprecio muito mais, assim como aprecio muito mais os gráficos. Então, o primeiro é bem mais ou menos gameplay de história, o lance todo é basicamente The Road, só que menos deprimente, mas não quer ser negativo. Eu concordo com você, Eric. É tipo isso, mas eu vou elogiar uma outra coisa aqui, que é o novo apreço pela escrita, né? É o novo apreço pela escrita. Que é o seguinte, a história é básica, ela é simples, ela é simples. Como o Eric falou, é The Road menos deprimente. É um The Road menos deprimente, obviamente. Mas... A gente vai falar disso daqui a pouquinho, de Tong. Mas a escrita é muito boa. A escrita é não ironicamente boa. Sim, eu sou pró-destruição ambiental. A escrita não é ironicamente boa. Por que ela não é ironicamente boa? Porque ela é sutil. O diálogo de todo mundo diz muito mais do que o diálogo realmente está dizendo. E não é só, tipo, a expressão facial ou que seja. Você consegue compreender que os personagens não estão falando tudo o que eles deveriam estar falando. O Bill é um ótimo exemplo. Na série fizeram que o Bill é gay, ponto. No jogo, só deixa subentendido até eventualmente a Ellie encontra pornô gay nas revistas do Bill. Mas antes disso, é muito óbvio que ele é gay, ele só não fala. E ele não falar diz muito sobre ele. Tanto que é um mundo que a homofobia ainda é algo a ter em mente, que é uma coisa preocupante ainda nesse mundo. Então até alguém que é, entre aspas, amigo do Bill, como o Joe, ele não quer deixar claro que, não, eu tinha um namorado que era o Frank e tal. Como também mostra que o Bill é uma pessoa muito paranoica, porque ele é a maior... Porque as páginas grudam? Não, essa cena é engraçada. Ele é extremamente paranoico, dá pra ver na apresentação inteira dele, quando a cidade inteira é cheia de armadilhas aqui e ali, espalhadas por todos os cantos, e você meio que aceita que o Bill talvez seja uma pessoa um pouquinho paranoica, e quando o Bill aparece, é uma pessoa extremamente paranoica. Ele não quer que a Ellie encoste nada, ele não quer nem que o Joe encoste alguma coisa, ele quer que a Ellie fique na visão o tempo inteiro, porque ele não confia nela. É legal, é maneiro. Eu gosto disso. O próprio Joe é cheio de nuance na sua escrita. Ele não precisa virar pra tela e falar a Ellie é como a minha filha, quando ele vai e mata todos os médicos no finalzinho e tal. Não é paranoia, preparo, mas é paranoia. Tanto que é justamente por isso que a porra do Frank termina com ele no jogo, e o final dos dois é muito mais trágico no jogo do que na série. Porque o Frank odeia o Bill no jogo. Os dois claramente tiveram alguma coisa, os dois claramente namoraram. Só que a carta que você pode pegar do Frank lá em cima deixa claro que o Bill é uma pessoa insuportável de se lidar por causa da paranoia inteira dele. Dos maneirismos mega limitantes dele. Então ele é paranoico, isso é um problema. Mas, enfim, o John não precisa falar a Ellie é minha filha, quando ele vai e mata, tipo, todo mundo ali. Você meio que entende isso, mas durante o jogo inteiro você consegue entender que, por exemplo, ele não quer ficar muito próximo dela, por isso que ele quer entregar ela pro Tommy. Só que quando eles têm a discussão inteira e ele fala, tipo, eu não sou seu pai, você não é minha filha, você vai embora sozinha com o Tommy, e vê que isso fez mal pra ela, ele não consegue, tá ligado? Ele não consegue meio que ficar próximo, tipo, se afastar dela, ele tem que ir junto. O jogo é bastante show don't tell. Isso é bom, isso é legal. Mas que não seja nada muito complexo, até porque qualquer pessoa no universo poderia entender isso aqui, e a ideia realmente é ser bem acessível quanto a isso, é bom porque é bem escrito o suficiente para que você não se sinta um idiota. Tipo,
É claro o suficiente sem que o personagem precise falar o tempo todo cada detalhezinho das emoções de cada um dos personagens. Você entende tudo. Sutileza narrativa! Sim, o jogo tem bastante sutileza narrativa. E é bem feito. Eu gosto disso. Por isso que eu digo, é muito bem escrito. É bem escrito de verdade. Todo mundo é muito bem caracterizado nisso. Você entende tudo de todo mundo. O tempo inteiro. E é bom. E eu tenho um novo apreço pelo combate também. Sabe? A parte que eu sempre xinguei do jogo, eu aprecio ele agora. O combate é bom. Talvez porque eu tenha jogado no difícil. Eu joguei o jogo no difícil. E com isso, os encontros realmente são difíceis, são tensos. Você tem muito pouco recurso, você tem que saber como é que você vai lidar com cada situação do jogo usando o mínimo de recurso possível. Isso é bom, eu vibo muito isso. Vibo quando um jogo faz isso. Porque faz com que seja tudo mais estratégico. E o design em si das arenas, por mais que seja muito engraçado, porque elas são muito engraçadas. Afinal, as arenas são tipo um local com um bando de balcão ou de coisa ou de carro ou o que seja, pra você se esconder. E tipo, o resto do jogo, enquanto você tá andando, não tem isso. Quando você chega num lugar que você vê que tem um caso, só no remake, então tá tudo bem. É o que eu tinha falado no início. É o remake que melhorou o combate, beleza. Mas ainda assim, tipo, estou falando a partir 1, então tudo bem. Eu tenho apreço pelo combate aqui. Que nem no Last of Us 2 eu tinha muito apreço pelo combate, mas enfim. É muito engraçado quando você chega no lugar e você tá andando. E aí tem um bando de carro separado, porque você já sabe, vai ter combate. E sim, vai ter combate naquela área. Mas fora isso, eu acho que é muito bem feito em questão de design de arenas pra combate. Porque os locais que você pode se esconder são bons, e a IA dos inimigos é esperto o suficiente pra te flanquear e ir pelos campos, e você agora tem que pensar, fudeu, como é que eu vou lidar com isso aqui? E eu gostei que isso é uma coisa da dificuldade. Eu, em algum momento, botei umas dificuldades mais baixas, e aí os inimigos não te flanqueiam. No difícil, os inimigos te flanqueiam o tempo inteiro, mas de uma forma bem, como é que se diz? Cautelosa. Eles são bem cautelosos. E isso é bom. Faz com que o combate seja divertido. Eu me diverti com o combate, o que me surpreendeu bastante. O combate é bem divertido mesmo. The Last of Us é baseado em Bleach? Óbvio que é. Porra. Como é que poderia não ser? Entretanto, minha opinião não mudou muito. Eu queria que ele fosse mais jogo. Sabe? O mundo é muito bonito. O world building é muito bom. A narrativa é muito boa. A narrativa é muito bem feitinha. E o combate é muito divertido. Só que não muda o fato de que a maior parte do jogo não é nos combates. A maior parte do jogo é você andando pra frente. E seguindo. E andando, e seguindo. Tem o diálogo do Joe e a Ellie. Ok, pelo menos isso é divertido o suficiente. Mas ainda assim, não me diz muita coisa. Tipo, não adiciona tanto assim quanto deveria adicionar. O mundo ainda é legal. Sim, mas depois de, tipo, 10 horas de jogo, você já entendeu o mundo. Ele continua bonito e ainda é legal de ver o mundo e o world building em geral. Mas você quer mais, né? Você quer mais. E não tem mais. Você anda pra frente, segue reto. De vez em quando, tem uma área um pouquinho mais aberta e você... Caralho, graças a Deus, eu posso agora começar a buscar recurso. Você entra numa sala, nossa, que sala bonita. Tem recurso aqui? Não tem. Mas é uma sala bonita e diz bastante sobre o mundo, legal. Aí você entra em outra sala, nossa, que sala bonita. Tem recurso aqui? Não tem. Mas é uma sala bonita e diz bastante sobre o mundo, beleza. Você entra em outra sala, tem recurso, caralho, puta que pariu, tem recurso. Você abre uma gaveta, tem uma munição de pistola, foda. Tem um papel pra você fazer gaze. Caralho. Aí de resto não tem mais nada, então você olha, nossa, é bem bonito aqui mesmo. Nossa, que legal, que arena bonita. Legal. O jogo é basicamente você andar e pegar o máximo de recursos pra poder usar todos em combate pra depois fazer tudo de novo. Sim, mas a maioria das salas não tem recurso. Você só tá andando e olhando. Se tivesse mais recursos, tipo, fosse... Por exemplo, pra você fazer uma gaze, tivesse que pegar mais coisas ainda do que você tem que pegar, e aí com isso eles podem colocar mais coisas espalhadas, eu acho que pelo menos o meu lado Loot Goblin seria um pouquinho mais saciado, mas assim não é o suficiente. Até porque tem muitos momentos que são
puzzles. E eu falo isso entre 85 aspas, porque eles não são puzzles. O puzzle é, não consigo subir ali. Acho que tem que pegar uma escada. Tem uma escada no chão. Pega a escada, bota a escada. Pronto, conseguimos passar agora. Gameplay! Ou outros momentos que tem um com a Ellie, quando você tá jogando com a Ellie no inverno, que eu achei inacreditável. Você tá passando por um caninho. Você chega no caninho e tipo, não, ele tá bloqueado. Droga, eu tenho que dar um jeito de passar aqui. Você sai do cano, você vê o que tá bloqueando. É uma latona de lixo. Então você pega a lata de lixo, você puxa. E aí ele fala, pronto, acho que agora deu. E você passa pelo cano. Gameplay! Talvez menos recurso que tá no hard? Não, pode ser que seja isso. Só que eu não deveria ser punido pela minha diversão do jogo ao colocar menos jogo, entende? Então, tipo, são poucos que têm uma dificuldade difícil. Eu entendo isso. Só que minha crítica não é nem a pouca quantidade de recurso que tem ali. A minha crítica é mais que não tem nada pra fazer, então, nessas sessões. Eu tô explorando em busca de migalhas de recurso, que são migalhas de gameplay, e não tem nada, então eu só ando pra frente. Depois que eu ando pelo mapa, vejo, nossa, o mapa é bonito. E aí essas partes de puzzle, pra eu avançar de alguma parte difícil, inclusive é muito engraçado, já que o jogo é linear, os momentos que você tem que fazer essas coisas são muito específicos, porque é tudo muito contrived. Eu não sei se eu tenho uma palavra certa pra isso em português. Só que a única forma de você passar por essa área aqui é colocando uma coisa de madeira em cima de 2 prédios pra você andar entre os prédios. Porque esse caminho aqui tem um muro que eu não posso pular. E esse lado aqui tem 2 carros destacados, então eu não posso pular. Portanto, esse é o único lugar possível que eu posso ir. E é muito engraçado porque os personagens querem muito ir sempre pra algum lugar específico que dá pra ver ao longe. Tipo, a gente tem que chegar no prédio Capitólio, no Capitólio lá dos Estados Unidos. Ok. O único caminho é por aqui que eu tenho que pegar essa porra dessa escada e passar. Não dá pra dar a volta. É impossível dar a volta. Não tem como eu dar a volta. É impossível, né? Completamente impossível. Afinal, eu tô vendo o Capitólio daqui, então esse é o único lugar que dá pra eu passar. É muito engraçado. É muito engraçado. É genuinamente muito engraçado. Mas não é difícil o Joe falar a verdade no fim, já que esse grupo ia muito weaponizar a cura. E não. A gente vai falar do final depois. Mas eu discordo de você, porque ele não podia falar a verdade pra Ellie naquele momento. Mas sim, alguém falou, por favor, coloque um pouco mais de jogo no meu filme de jogo. É esse eu quero. Eu quero que coloque um pouco mais de jogo no meu filme de jogo. Porque é frustrante quando não colocam mais jogo no meu filme de jogo. Porque eu só tô andando. Tipo, esse foi o meu problema. Essa foi minha crítica ao jogo. Eu tô sendo muito mais positivo com esse jogo aqui do que eu tava sendo com o Jedi Fallen Order, por exemplo. Só que quero que você entenda, eu gostei mais de Jedi Fallen Order. Porque eu passei 60% desse jogo entediado. Ai, Danael, você só quer então mais tiroteio, mais tiroteio, mais tiroteio? Não, eu quero mais mecânica. Eu quero que as partes sem tiroteio tenham mais mecânica. Eu quero que eu sinta dentro do filme. Eu quero que eu me sinta dentro desse filme-jogo, ao invés de só estar segurando pra frente e de vez em quando tem uma escada e eu boto a escada no lugar certinho, que estava óbvio onde era o lugar certinho da porra da escada. É isso. É por isso que eu me entendi com esse jogo. Vou defender o jogo agora. No modo normal tem mais recursos, sim. Tá, beleza, mas isso não muda muito meu ponto. Meu ponto é que, tipo, no modo difícil não tem nada então pra fazer. Mas continue. Aí você faz coisas nessas partes e lutas, e quando você muda pra um modo mais difícil, o jogo já avisa que esse modo é recomendado pra quem jogou o jogo e manja. Não, ele não é isso que ele recomenda, não. Ele não. Tipo, o modo difícil não fala. É pra você já ter jogado antes. Esse é o Grounded. Então vai passar por essas partes sem se preocupar no que fazer, porque você fez o primeiro run. Agora só vai pegar suas migalhas. Com todo respeito, isso é um péssimo design. Porque, por exemplo, se você jogar um modo difícil, você não sabe onde vai ter os recursos. Tipo, onde foi removido os recursos. Você ainda vai checar tudo. Você ainda vai checar tudo, de qualquer forma. Porque você não sabe onde vai ter. E se não me engano, é um pouco aleatório também onde é que fica, né? Tipo, eu entendo que, é porque eu jogo difícil, não tem menos de recurso. Meu problema não é a falta de recurso, meu problema é a falta do que fazer nos momentos que eu só tenho que pegar recurso. Se não tem recurso lá, faça alguma coisa mais interessante do que só anda num lugar, abre a gaveta, não tem nada. E é um jogo grande, você não vai lembrar de tudo. Exato. Tipo, esse tédio que eu senti durante 99% do jogo, isso é um exagero, é tipo 70%,
Não é algo que seria melhor se eu jogasse no normal, tivesse mais recurso, mas o combate seria muito mais básico e simples e tiraria muita graça do combate, a tensão do combate e a falta de recursos que você tem em cada combate. A ideia de você segurar os recursos do combate é o jogo, é a graça do jogo. Tá ligado? Eu sinto que eu ia ficar mais entediado ainda se eu jogasse o jogo e tivesse mais recursos. O que eu digo é, no difícil, manter a quantidade de recursos, pelo menos pra questão do Loot Goblin, que não é nem uma crítica minha, tipo, não é nem uma crítica em si de ai meu Deus, não tem muito recurso, e eu queria que esse meu neurônio de lutear coisas fosse ativado. Não é isso. Mas, pra pelo menos ativar esse neurônio, colocasse com que fosse mais difícil fazer, tipo, craftar os itens. Isso seria ok. Isso eu acharia de boas. Porque aí você conseguiria colocar ainda um monte de recursos no jogo pra você encontrar no mapa, pelo menos você tá se divertindo porque você tá encontrando coisa. Só que não é esse o problema. O problema é que você não tem nada pra fazer, porque não tem nada muito mecânico fora dos combates. Essa é a falta de graça. É um saco isso. Essa é a minha grande crítica. E eu entendo que ela é um pouquinho polêmica, porque muita gente gosta desse estilo de gameplay, mas eu fiquei entediado. Eu queria mais coisa mecânica no jogo em si. Dois momentos incríveis que eu realmente queria que fossem o jogo. Que são momentos que misturou muito bem esse lado cinematográfico com o lado de gameplay. Só que isso foi feito pra mim. Na ideia de eu que fiz. Pra mim não, por mim. Eu que fiz essas coisas e o jogo pensou a respeito. Eu já falei dessas duas coisas aqui em live. Então eu não falei pro YouTube, então eu vou falar pra vocês aqui. O primeiro foi numa sessão onde a Ellie pega uma sniper. E aí eu fui sozinho matar um bando de caras enquanto a Ellie tá com a sniper. Eu matei a maioria no stealth, mas perto do final eu meio que chamei a atenção e, ai meu Deus, porradaria com todo mundo, beleza. Sobrou um cara só, eu tava no segundo andar e o cara conseguiu me flanquear. Cometi um erro, o cara me flanqueou, começou a dar tiro atrás de mim. Tava sem munição nas minhas armas em mãos, eu teria que trocar na mochila, eu teria que pegar a mochila e trocar de arma. E eu pensei, fudeu, o cara tá aqui atrás de mim, eu não consigo correr até ele pra bater com melee, e eu não consigo trocar de arma a tempo, porque ele vai me matar. Então é isso, morri, não tem muito o que fazer. E a Ellie vai lá, linda, maravilhosa, deliciosa, incrível, amo essa garota, amo. Ela foi lá e deu um tiro no cara, o que me deu tempo suficiente pra correr até ele e finalizar ele com melee. Eu me senti tão bem nessa parte, tão foda, porque foi literalmente o que a premissa do jogo em geral. Foi um momento cinematográfico, mas ainda era um jogo, ainda era um videogame. Eu não sei se aquilo foi scriptado e a Ellie sempre ia dar um tiro naquele cara no final. Eu não sei. Não precisei de uma cutscene pra saber. Porque foi legal, foi divônica. A Ellie foi divônica, a Ellie foi babilônica ali, eu me senti muito bem. Aquilo era bom. Eu não morri com tiro de sniper engraçado. A gente releva, foi divertido. A gente releva porque foi um ótimo momento. Em um outro momento muito bom também, foi um pouco mais na frente, eu estava sem munição, tinha dois caras no lugar que eu estava, e eu não tinha nenhuma munição de pistola. Eu só tinha munição de shotgun, mas eu não ia gastar munição de shotgun pra lidar com aqueles caras, porque ia fazer barulho pra galera lá fora. Matsetungiana, exatamente. Eu ia fazer muito barulho pra galera lá de fora. E aí, o que eu fiz foi, eu peguei um tijolo, joguei em um, e segurei ele apontando a arma pra cabeça do cara. E aí o amigo dele virou pra mim e apontou a arma pra mim. E a Ellie saiu da cobertura que ela tava e apontou a arma pro outro cara. E aí a gente ficou em um standoff. Ficou todo mundo se encarando. A IA provavelmente não sabia que eu não tinha munição, porque é o lógico. É o que faz sentido ali. A Ellie não sabia o que eu ia fazer, então ela só ficou apontando pro cara. E o cara que tava sendo segurado. Aí eu tipo, o que eu faço aqui? Eu não tenho nada pra fazer. Mas essa cena é legal. Bom, eu vou pegar a minha faca aqui, eu vou esfaquear o cara no pescoço. Imediatamente, essa diva babilônica, faraônica aqui, deu um tiro na cabeça do outro. E aí depois teve até o diálogozinho de... Como é que foi? Como é que eu fui? Mandei bem? Eu mandei bem. Você viu o que eu fiz aqui? Aí o Joe, mandou bem. E eu fiquei... Foda! Maneiro! É isso que eu queria. Eu queria mais disso no jogo. É isso que eu quero. Aquilo foi scriptado? Eu não sei. Não preciso saber. Foi muito legal. Tá ligado? Aquilo foi maneiríssimo. Teve até o diálogo depois, então foi maneiríssimo. É isso que eu queria mais do jogo. Essa mistura mais suave de gameplay com história. Então, nos momentos que não são combate, poderia ter mais coisas assim. Mais momentos onde, pra eu passar de alguma coisa,
não seja uma coisa tão básica quanto só botar uma escada no lugar certo e foda-se. Seja algo que eu tenho que pensar e que a Ellie pode conversar comigo e que a gente pode contar uma história juntos. Eu e essa IA. Provavelmente foi criptado, mas o jogo disfarçou bem, te deu a agência de fazer a ação. Exato, isso é bom. Isso é a forma correta na minha cabeça de fazer esse tipo de jogo, tá ligado? Muito brabo. Mistura suave sem o roteiro de jogando filminho falando, olha como é bonito. Exatamente, exatamente. Momentos assim são o oposto do tédio. É quando o jogo tá no seu melhor. Se o jogo fosse isso, constantemente, formas mais interessantes de misturar a história com o gameplay, tanto dentro de combate quanto fora de combate, fazer um design mais interessante pros níveis em si, nos momentos que você não está em combate, esse jogo seria, sei lá, um 9 ou um 10 pra mim. Sem sacanagem. Porque puta que pariu, esses momentos são muito bons. Esses momentos são ótimos. Só que geralmente eles não acontecem. Essa é a minha crítica. Em geral, essa é a crítica que eu tenho com o jogo. Ele ser filminho faz com que ele fique entediante pra mim durante 70%, 60% dele, porque eu gosto muito de mecânica. Eu gosto muito de um jogo mais mecanizado. E a história é muito boa. Então, se você misturar essa história com essa relação mais mecânica entre gameplay e história, esse jogo seria perfeito pra mim. Esse jogo seria tudo que eu quero aqui. Veredito. Ainda um dos melhores finais já feitos de 10. Ok. Você teria a possibilidade de forçar esses momentos cinematográficos é boa pra caralho. Exatamente, é exatamente isso. Ter essa possibilidade é legal. Fazer que os momentos cinematográficos aconteçam por minha causa, não porque o jogo quer que aconteça, é 10 de 10. É isso que eu quero em jogos. Em jogos filminho, no caso. Mas enfim, veredito. Ainda os melhores finais já feitos de 10. Eu amo o final de Last of Us 1. Eu acho que fecha a história muito bem, ao ponto que eu não gosto nem da ideia do Last of Us 2 tratar com o final do primeiro jogo. Eu preferiria que não tivesse nada a ver com o final do primeiro jogo, sinceramente. Tipo, sendo 100% honesto. Mas esse final é só perfeito. A atuação da galera... Eu joguei em inglês, inclusive. Eu já tinha jogado em português na época, mas eu joguei em inglês aqui. A atuação da galera é incrível nesse final. O fato de que você não precisa que o Joe explique por que ele tá fazendo o que tá fazendo é muito bom, é incrível. Uma coisa que foi engraçada, entretanto, é que eu esqueci quanta resistência os vagalumes têm na reta final. Eu esqueci quanta resistência eles têm no final. Eu zerei o jogo ontem, o Hunter estava em call comigo. E ele viu. Tipo, ele tava jogando LOL, mas ele assistiu eu jogando esse finalzinho do jogo. Eu fiquei uns 30 minutos na última sala, porque eu pensava que era mais curta essa parte. Então eu gastei todos os meus recursos antes da última sala. E aí na última sala eu tinha nada de vida e não tinha munição. Yay! Mas, em questão de narrativa, em questão de plot, é incrível, 10 de 10. Em questão de gameplay também é muito bom, é uma ótima parte do jogo. Eu que fiz merda porque eu fiquei animado. O jogo faz a agência pro jogador é Dishonored. Você pode quebrar todas as garrafas de jogo e ter uma parte que um cara vai dar vinho envenenado pra outro. E se você quebrar essa garrafa antes de acontecer toda a cena, muda e ele mata o cara com uma arma, se não me engano. Então. Eu sei que sai do nicho inteiro. Mas se Last of Us tivesse um pouquinho mais de elementos de Immersive Sim, eu ia gostar mais do jogo. Se a minha própria agência fizesse com que a história seguisse o rumo. E não exatamente tipo, eu fiz decisões e agora o jogo é diferente. Não, minhas decisões em gameplay fazem com que as coisas de gameplay que acontecem a partir de agora sejam completamente diferentes. Até mesmo na história, mudem pequenos detalhes para que uma situação seja feita de outra maneira. Adoraria isso. Adoraria isso. Mas ainda assim, no fim das contas, gostei, tá? Eu gostei do jogo, gostei dessa minha reexperiência com ele. É uma boa história, é uma história muito memorável, são personagens muito memoráveis, o gráfico da parte 1 é muito bonito. E o gameplay, quando é um gameplay mesmo, quando o gameplay vira um gameplay, ele é um ótimo gameplay. Ele é muito bom, ele é muito divertido de jogar, ele é bem legal de jogar. E eu tô animado pra jogar a parte 2. Porque mesmo que eu não goste muito da história, eu não me lembro muito como é que ela vai ser. Mas mesmo que eu não curta tanto a história em si, inclusive talvez por isso que a live esteja morrendo um pouquinho, eu estou baixando a parte 1. Deixa eu pausar aqui. A parte 1, a parte 2. Parado, ok. Acho que agora a live vai ficar mais de boas. Mesmo que eu não goste muito da história, eu sei que o parte 2 Remasters tem aquele modo roguelike. Então, o gameplay que é melhorado provavelmente vai ser mais divertido pra mim, porque tem um modo que é literalmente só gameplay. É isso aí.
Let's go. É isso que eu quero. E ao mesmo tempo eu quero ver essa história em si, ver o que eu acho dela agora e blá blá blá. E o design em si do jogo em si. Então, EA. Eu pausei a porra do negócio e a live deu uma melhorada. Suave. Mas essas são minhas opiniões sobre Last of Us. E sobre Jedi Fallen Order também. Sempre que eu for jogar algum jogo e eu achar que eu tenho coisa a dizer, eu vou botar aqui, tá? Eu vou trazer pra nós aqui. Antes de ir pra vídeo, eu só quero falar isso aqui pro YouTube também. Porque eu vou esquecer, porque eu vou esquecer, tá ligado? Espero que esteja no YouTube essa parte aqui. A parte que eu falo de tipo, eu quero meus, tipo, a questão de loot goblin, deu não tem coisa suficiente pra encontrar no mapa em Last of Us 1. Eu quero que vocês entendam, o meu problema com isso não é exatamente tem pouco recurso ou o que seja. É que tira um pouquinho da interação de um jogador com o mapa em si nos momentos que você não está no combate. O que faz com que não tenha gameplay nas partes fora de combate. Você está andando e aí você tenta encontrar alguma coisa para pelo menos ter alguma coisa, alguma migalha de gameplay e não tem. Essa é a minha crítica com isso, tá? É isso.